Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Vivi, tudo certinho com vocês? Tudo bem? Vamos falar de composição hoje. Eu vou dar algumas dicas de princípios de composição para você criar, para você fazer a sua arte. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essas dicas maravilhosas da Vivi. Vamos fazer arte? Bom, eu já tô aqui na minha mesa de trabalho. E hoje eu vou usar, eu recortei, ó, os pedacinhos de papel pra gente poder usar. Eu tô usando esse aqui. Não tem necessidade de ser esse, viu, gente? Eu tô usando meramente demonstrativa, que eu já estava com esses papéis aqui, no caso, em tamanho pequeno. Falei, vou aproveitar, né? Não posso jogar fora, não posso perder, aqui não se perde nada. E esse papel aqui, que papel é esse, Vivi? Esse papel canson, que é utilizado, é um bloquinho de para usar com aquarela. Ele tem uma gramatura alta de 300 e é isso, né? Ele tem textura, de um lado ele não tem, ele é uma textura lisa, ó, tá vendo? Pouquíssima textura, já do outro lado tem mais textura. Se você passar o dedo, você vai notar que o papel tem essas ranhuras, essas texturas, ó. Percebem? E nós vamos então falar sobre os princípios da composição. Quando a gente vai criar, né, uma composição, seja uma natureza morta, seja uma paisagem, seja uma composição com seres humanos, animais, seja o que for, a gente tem que pensar nos princípios dela. O que seria isso? Os planos, pensar na profundidade, no equilíbrio, na unidade da composição, nos contrastes, nas texturas. Todos esses detalhes juntos, eles fazem total diferença. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Vou começar aqui com o primeiro exemplo, onde eu vou pegar esse papel que já está cortado, eu vou dividir em dois, tá? Então eu vou colocar exemplo 1 e exemplo 2, tá? Será que tá dando para enxergar bem? Eu tô fazendo tudo pelo celular hoje. A minha câmera tá sem bateria e eu já tô fazendo umas filmagens com ela de outro vídeo, então ela tá toda ocupada. Eu falei, por que não fazer o vídeo para o canal usando o celular mesmo? O que que tem, né? Não tem problema. Então, olha só, eu dividi então essa folha em duas, esse pedaço de papel, no caso, para mostrar um exemplo para vocês. Ó, no primeiro aqui espaço, eu vou fazer um exemplo e no segundo, o segundo exemplo. Então, quando eu vou criar uma composição, aqui eu vou usar só objetos geométricos para demonstrar para vocês. Então, eu vou criar uma linha, tá vendo? Ó, uma linha divisória, que a gente imagina que seja uma mesa, algo desse tipo. E aí eu vou colocar alguns objetos sobre essa mesa. Ó, eu vou colocar um cilindro. Veja bem, o que você achou dessa composição que eu criei aqui? Veja bem, ó, observa, analisa, que eu vou fazer agora o segundo exemplo. E você vai falar para mim qual que ficou melhor e qual que não está bom. Tá dando para ver o segundo exemplo, ó. Percebam? Primeiro exemplo e o segundo. O que a gente percebe desses dois exemplos? A gente percebe que o primeiro exemplo não ficou interessante. Não ficou interessante. A linha, ela ficou sobre o mesmo nível da linha ali, como se fosse a mesa, né? Como se fosse uma mesa, onde os objetos estariam colocados. A observadora, a pessoa que está olhando a obra, ficou estranho, não teve profundidade, não tem uma unidade esse exemplo número 1. Ficou esquisito. É como se eles estivessem se equilibrando sobre uma linha, vejam bem. Já no segundo exemplo, se a gente observar, não, eles já têm eles já estão deslocados para frente
e eles já estão interrompendo essa linha, dando um interesse maior, né? A pessoa que está vendo a obra, o observador, o espectador, já tem maior interesse e tem uma sensação de profundidade. Os elementos já estão numa disposição mais interessante, então já tem mais unidade, tem a questão da profundidade, como eu falei para vocês. Então, o exemplo 2, eu diria que é o exemplo mais correto a se fazer. Vamos fazer agora outro exercício, falando ainda em questão de profundidade, tá? Eu vou colocar aqui, novamente, eu vou dividir a nossa folhinha em 2, tá? Tô fazendo tudo sem régua mesmo, a olho nu aqui de qualquer jeito, não de qualquer jeito, né, isso, mas assim, de uma forma mais despojada, pra gente também não ficar perdendo tanto tempo. Observem o exemplo 1, o exemplo 2, que é esse aqui. O que eu estou querendo dizer nesses dois exemplos? Eu quero falar da questão da profundidade. E eu quero que vocês prestem atenção num detalhe, na questão da composição e também nas regras, né, de equivalência de tamanhos. Por exemplo, eu vou falar num linguajar bem fácil para você entender. Tudo que está mais perto de você vai ficar maior. Quanto mais longe o objeto estiver, menor vai ficar. Então, no exemplo 1, a gente nota que os objetos, mesmo estando um pouco mais distante um do outro, eles estão praticamente do mesmo tamanho. Eu, né, fiz propositalmente para vocês notarem que eles estão no mesmo tamanho, então não tem profundidade, eles parecem todos no mesmo tamanho, mesmo estando mais distantes. Aqui já dá para notar que quanto mais distante eles estão menores e os que estão mais próximos estão maiores. Então, fica muito mais interessante. Você pode fazer um exercício observando a linha do horizonte, né? Vá para um lugar onde você pode, um local aberto, onde você pode observar e note que, por exemplo, uma árvore pertinho de você, ela tá grande, tá majestosa, bem lá na linha do horizonte é só um pontinho. Então, quanto mais se distancia, os objetos ficarão menores, e isso não pode ser esquecido na hora da gente criar, da gente fazer o nosso desenho, né, de a gente criar a nossa composição. Recado dado, vamos para outro exemplo, ok? Espero que você esteja gostando aí das dicas, e se você tiver dúvidas, pode mandar e-mail para a Vivi, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai conversando e interagindo um com o outro, aprendendo, né, um com os outros. Bom, gente, nesses dois exemplos que eu desenhei aqui para vocês, eu tô querendo falar da questão da unidade, tá? Eu não achei que ficou muito interessante essa composição. O objeto redondo não ficou muito legal na frente desse cilindro, mas tudo bem. O que eu tô querendo mostrar para vocês e comentar aqui nesse exemplo, nesses dois exemplos, é a questão da unidade, né? No primeiro exemplo, vocês percebam que os objetos eles não parecem estar conversando entre si. A composição ficou esquisita, parecem que os objetos estão perdidos, meio atarantados, aí cada um para um lado, cada um fazendo uma coisa, e eles não têm uma unidade na hora da composição. Então não ficou uma composição interessante. Ela ficou solta, os objetos soltos. A composição não conversa entre si.
Já no segundo exemplo, apesar de não ter ficado uma composição muito bonita, interessante visualmente, eles já têm um conjunto. A composição tem um conjunto e os objetos eles se agrupam de uma forma a dar ao observador, ao espectador, maior interesse, né, na hora de olhar a obra e de admirar ou o que seja, né. Então, nesses 2 exemplos, a Vivi quer passar para vocês a questão da unidade e da questão dos objetos mesmo conversarem entre si. Se não fica legal, desmonta, monta de novo. É legal fazer esses exercícios utilizando mesmo. Você pode em casa pegar alguns objetos e montando ao vivo ali, né, e fazendo tudo ao vivo. Pega, sei lá, um copo, uma garrafa, uma maçã, e vai montando a composição de variadas formas, para você ver como funciona a questão, da composição em si, né, e de como ela deve conversar entre si com os próprios objetos nela, posicionados. Esse último exemplo que eu vou fazer para vocês é um exemplo de planos, tá? Eu vou fazer uma aula aqui para vocês falando melhor sobre isso, a questão de plano, primeiro, segundo, terceiro plano. Mas nesse exemplo eu já vou citar, vou dar um pouquinho sobre esse tema, tá? Eu vou dividir novamente em dois aqui, nós vamos fazer 2 exemplos. Vejam só esses 2 exemplos bem simples que eu criei aqui rapidamente para demonstrar para vocês. Não é difícil de vocês entenderem. No primeiro exemplo, o que que eu quis demonstrar? Que os objetos estão todos no mesmo plano. Olha só, tá vendo? Se eu verificar, passar uma linha aqui imaginária, todos eles estão na mesma linha, no mesmo plano. Então, eu diria que essa composição ela tem apenas um plano. Todos os objetos estão no mesmo plano e atrás nós temos um fundo, ok? Então, o plano principal aqui, o primeiro plano, e o fundo. Já nessa outra composição, ficou interessante. Logicamente, eles estão meio que sem unidades, visualmente não ficou muito bonito também. Mas eu fiz propositalmente só para demonstrar para vocês os planos. O primeiro objeto ele está no primeiro plano, ele está mais à frente. Ele está mais à frente. Então, quando eu olho aqui, eu vejo que ele está à frente. Então, ele está no primeiro plano. Eu vou até traçar uma linha imaginária para vocês observarem. A segunda linha, ó, imaginária, aqui, eu vejo que esse objeto triangular, que né, uma espécie de cone, ele está no segundo plano. E o último no terceiro plano. Então, aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro plano e o fundo. Observaram? Tudo isso, toda a composição, quando a gente vai criar, a gente tem que prestar atenção na questão dos planos, na profundidade, na unidade da obra, se a composição ela está interessante visualmente, porque às vezes o que a gente quer visualmente não fica tão interessante. Então, é legal fazer aquele exercício que eu falei para vocês, de testar, pegar os objetos em casa, fazer o exercício várias e várias vezes, né? E não tenha preguiça de fazer, faça o exercício do horizonte, da linha do horizonte, como eu disse para vocês. Quanto mais você treinar, mais você fazer o exercício, melhor você vai ficar, né? Eu penso assim. E tente também compartilhar, como eu falei para você, esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Muita gente às vezes não tem como pagar um curso, ter acesso a um curso, porque não tem dinheiro às vezes para pagar, e às vezes uma dica dessa pode ser importante para ajudar na hora de dele ou dela criar as suas artes. Não é mesmo, gente? Eu já falei muito, tá aqui então umas dicas, são poucas dicas, viu, gente? Mas aos poucos a Vivi vai passando mais para vocês. Quem tiver mais informações, quem tiver dúvidas,
Pode ir colocando aí nos comentários, aos poucos a gente vai se aprofundando mais, vai falando mais, conversando mais sobre arte, sobre tudo que rodeia esse tema e um pouquinho aí também da vida da Vivi, da vida da artista Vivi. E a gente se encontra no próximo vídeo com muito amor, com muito orgulho, com muito carinho, porque eu adoro fazer vídeo para vocês, eu adoro compartilhar um pouquinho e aprender também com vocês, né? Gente, muito obrigada por tudo, um super beijo da Vivi e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!